É, esse, esse é o texto central aqui do tema do nosso retiro. Eu queria ler com você a partir do verso 7, né? Até mesmo sobre essas coisas extraordinárias, revelações, essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor por 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Senhor, pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o teu Filho, o Senhor ouça a nossa oração, atenta os seus ouvidos a nós e nos dê, Senhor, condição, capacidade de entender a tua palavra, de compreender o teu ensino. Que não haja, Senhor, qualquer empecilho no nosso coração que nos impeça, que nos atrapalhe de ouvir prontamente a tua palavra, de ouvir o teu ensino, o teu evangelho e recebê-lo. Senhor, temos falado nesses dias sobre a tua graça que nos salva, o teu favor que nos alcança, mas a tua graça também que nos fortalece, que nos coloca de pé, que nos anima, reanima. Tu conheces o coração de cada um dos teus servos e servas, ó Deus. Tu conheces o coração de cada um de nós. E tu conheces o quanto, Senhor, carecemos de ser fortalecidos, endireitados. O Senhor sabe o quanto carecemos, ó Deus, de sermos despertados em direção à tua vontade. Portanto, conceda-nos a tua graça, Pai. Da graça de cantar, de viver, de servir, da graça de amar, nos conceda da tua graça, Pai. Não nos prive, Senhor, do teu favor. É isso. Fala conosco e que a glória seja dada a ti por tudo, Senhor, que foi realizado nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Nós ontem à noite falamos sobre a graça de Deus. O Heleno, na sexta-feira, tratou Efésios, que é um texto central sobre a graça. O pastor David trouxe 2 boas exposições sobre a ação da graça de Deus, a graça em meio às tormentas e a graça sobre a igreja, a graça de ser igreja. E o que teremos agora nessa manhã, irmãos? Pelo menos inicialmente, uma exposição sobre o aspecto consolador da graça, uma exposição sobre o aspecto motivador dessa graça. Essa graça consola, essa graça motiva. Eu começo dizendo que há glória ou glórias, né, no plural, na vida cristã. A vida cristã é uma vida de glórias, é uma vida vitoriosa, é uma vida de bênçãos, é uma vida de portas abertas. A gente pode reconhecer, e a gente reconhece isso muito bem, que a vida cristã é uma vida vitoriosa, é uma vida gloriosa, é uma vida da qual desfruta de inúmeras benesses da parte de Deus, favores da parte de Deus. Nós reconhecemos e evidenciamos na nossa própria vida a ação maravilhosa da graça de Deus. Mas há também sofrimento na vida cristã. Também salientamos isso ontem. Nós não negligenciamos a verdade de que na nossa caminhada cristã, nós
nós sofreremos, teremos adversidades. E aí, para falar disso, eu volto a um capítulo, o capítulo 11 de 2 Coríntios. Aquilo que eu disse agora pela manhã, Paulo, tanto a primeira quanto a segunda carta, irmãos, é uma carta que quem já fez a leitura sabe que é uma carta dolorosa, é uma carta deprimente, no sentido de que você tem um grande pastor lidando com uma igreja, né, que não reconhece o seu pastorado, que está recebendo falsos apóstolos, e porque esses caras, eles ostentam certa aparência, formosura, talvez intelecto, retórica, não se sabe o porquê, a igreja tem se deixado levar, motivada por esses falsos ensinos. E a primeira carta, Paulo corrige a igreja, e a segunda, Paulo vem defender o seu próprio ministério. E aí ele vem caminhando para o final da carta, e nesse 11º capítulo, ele está exatamente se contrapondo à visão que as pessoas têm dos falsos profetas, falsos apóstolos, e apresentando o seu próprio labor, a sua própria vida. Eu vou ler a partir do 16, que diz assim, ó: digo mais uma vez que ninguém me considere louco, mas se assim pensais, aceite-me como louco, para que eu também tenha algo de me orgulhar. Que coisa, né? Que ninguém me considere louco, mas se você falar que eu sou maluco, me aceite como eu sou, me aceite como maluco, né? Me tolere, é isso que Paulo está falando, para que eu tenha o que me orgulhar. O que digo, não digo com a autoridade do Senhor, mas como se fosse por loucura, orgulhando-me sem hesitar. Visto que há muitos que se orgulham segundo os padrões humanos, eu também me orgulharei. De boa vontade, suportais os loucos, visto que sois sábios, né? Paulo está utilizando de uma certa ironia aqui com esses indivíduos. Pois se alguém vos escravizar, se alguém vos devora, se alguém tira vantagem de vocês, se alguém se exalta sobre vós, se alguém vos esbofeteia, vós o suportais. E não é assim, né? Para minha vergonha, digo que fomos fracos, mas naquilo em que alguém se atreve a orgulhar-se, falo como louco, também eu me atrevo. Agora, vamos pensar aqui no que Paulo está falando, no que Paulo está ensinando. Meu irmão, muito obrigado. Vamos molhar a garganta. Paulo está sendo questionado de seu próprio ministério, apontado em seu próprio ministério. Na igreja que o cara fundou, trabalhou, ganhou almas, né? Instituiu presbíteros, agora os falsos profetas chegam e sacodem o entendimento dos homens que se acham sábios. E Paulo, ele está partindo para uma questão que ele fala, olha, vocês consideram os loucos, então deixa eu falar aqui como louco, né? Vocês toleram, irmãos, e isso eu chego nisso já. Se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, tira vantagem, se alguém vos esbofeteia, se alguém se exalta sobre vós, vocês suportam. Para minha vergonha, digo que fomos fracos, mas naquilo em que se atreve a orgulhar-se, falo como louco, né? E eu também me atrevo. São hebreus? Eu sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu sou também. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigo entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigo entre gentios, perigos na cidade,
perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, e que eu também não fique indignado. Se é preciso orgulhar-me, haverei de orgulhar-me de minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos, a fim de prender-me. Mas desceram-me, muralha abaixo, num cesto através de uma janela. Assim escapei das mãos dele. E aí você pega o capítulo 12, que é o espinho na carne, né? Paulo está falando, olha, vocês toleram cada coisa, né? Tolerem a mim também. Vocês aguentam cada coisa, aguentem a mim também. Eles podem se orgulhar, eu muito mais. Porque eu trabalhei no Senhor. Eu me entreguei ao Senhor. E eu estou falando isso para falar de que a vida cristã é uma vida de glórias, mas é também uma vida de sofrimento. E Paulo não vê tudo aquilo que ele está passando, senão como também uma ação, né, providencial de Deus, uma ação graciosa do Senhor. E aí então, o capítulo 12, que é essa continuação do capítulo 11, ele vai ao ponto alto da glorificação. Ele vai ao ponto alto para falar da sua própria história e biografia, daquilo que ele foi, daquilo que ele fez. Olha, eu conheço um homem, ele já falou dos trabalhos que passou, das lutas, das adversidades. Eu fico pensando, né, irmãos? Era arriscado você, né, saudar Paulo, você parar perto de Paulo, porque o risco de cair um raio na cabeça, de alguém assaltar, né? Não sei. O que ele narra aqui, meu filho, é coisa demais. E tudo isso por amor ao Evangelho. E aí, então, no 12º capítulo, ele está falando o seguinte, olha, se alguém pode se orgulhar, deixa eu contar aqui uma história para vocês. Eu conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, né? Tipo a queda do cavalo, né? Se caiu ou caiu, eu não sei, Deus o sabe, né? Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E esse homem viu coisas inefáveis, esse homem viu coisas maravilhosas. Ele está falando dele, esse homem é ele. Esse homem é ele, que está se orgulhando frente aos falsos apóstolos, frente aos falsos mestres. Ele já apresentou, porque a igreja mais lá atrás reclama de diversas coisas. Cadê a sua credencial? Eles queriam uma carta vinda de Jerusalém para provar que Paulo era quem ele era. Paulo fala, vocês são a minha carta, vocês são a carta não escrita com tinta em papel, mas escrita no coração. Vocês são a prova cabal do meu apostolado. E aí então ele entra no capítulo 12 e vai apresentar exatamente as experiências que esse homem teve. E ele disse, olha, nesse homem eu me gloriarei, mas, versículo 5, não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Lá no versículo 30, ele fala, olha, se eu tenho que me orgulhar, eu vou me orgulhar, mas eu vou me orgulhar das minhas fraquezas. O que isso quer dizer, irmão? Se orgulhar das minhas fraquezas. Tratando isso aqui de maneira mais simples possível, Paulo está falando assim, olha, eu vou me gloriar do fato de que eu dependo de Deus. Eu vou me gloriar do fato de que eu não sou suficiente. Eu vou me gloriar do fato de que eu dependo do começo ao fim de Deus. E aí, isso
é claro, né? Isso está muito claro quando a gente chega ao final desse ponto do espinho na carne. Ele fala, olha, eu entendi que eu tenho que me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Eu sou fortalecido quando estou completamente dependente de Deus. Então, no capítulo 12 ele continua dizendo, mas mesmo que quisesse, versículo 6, gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. Paulo está falando o seguinte, olha, mesmo que eu quisesse fazer, né, gloriar-me do meu trabalho, daquilo que plantei, né, daquilo que Deus me fez escolher, daquilo das visitas que fiz, dos trabalhos que realizei, das obras que edifiquei. Se eu quisesse me gloriar disso, eu poderia me gloriar, porque eu estaria falando a verdade. Porque a falsa modéstia também, né, não deve se nomear entre nós. Mas ele sabe que no momento que ele faz isso, ele não está simplesmente apresentando um relatório daquilo que ele fez. Ele está, na verdade, mordido no próprio coração pelo fato da igreja estar recebendo os falsos apóstolos e dando ouvido a eles, que aí ele está apresentando exatamente o trabalho contrapondo aquilo que a igreja está fazendo com os falsos apóstolos. É aquela situação de que Paulo, ele tem a razão de defender-se, ele pode defender-se, ele pode apresentar as suas recomendações, ele pode apresentar, né, o seu currículo, ele pode apresentar o que ele fez. Trazendo aqui para os nossos dias, né, para os universitários é assim, ele pode apresentar o currículo CAPES dele, né, o Lattes, né, e na questão profissional é o LinkedIn, né? Ele poderia apresentar, né? Mas ele não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque se eu fizer isso, eu estou simplesmente apresentando o meu coração doente, o meu coração ferido pelo que vocês me causaram. Eu tenho razão para. E aí é interessante que parece que Paulo está a ponto de fazer isso. É exatamente onde o capítulo 2 e o espinho na carne se encaixa. Parece que Paulo está pronto para abrir o próprio coração e mostrar o próprio coração e revelar o próprio coração e mostrar a ferida do seu coração. Parece que ele está pronto para fazer isso. Aí então ele fala no 6, né? Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim, além do que de mim vê ou de mim ouve. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, até sobre isso eu me abstenho de falar. Porquanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Deus, eu sempre disse isso e sempre penso nisso acerca de Deus, irmãos. Há pessoas que Deus ele coloca um freio imediato na vida, né? Olha, irmãos, bem-aventurado tu é, se Deus não te deixa trilhar caminhos obscuros, se Deus puxa a corda, né? Ele te trata, ele te conserta, ele envia espinho na carne para te atormentar, para que dele você não se afaste. Porque Deus não trata todos assim, não. Há pessoas que parece que Deus solta completamente assim, do ponto ou do modo da gente pensar que se tais pessoas são eleitas ou não, pertencem a Deus ou não. Parece que há certas pessoas, tipo Elias, né? Deus poderia ter falado, Elias fica por aí mesmo, né? Eu tenho, né, outros 7.000 que não se dobraram, né? Sossega o teu coração aí. Parece que alguns Deus trata como Elias. Deixa esse indivíduo aí perturbado caminhar, né? Ele está achando que ele é a última Coca-Cola do deserto, né? Que só tem ele de goma, né? Só ele sabe fazer tapioca, deixa ele ir, né? Aí ele chega lá,
né, triste, abatido. Né? Aí ele volta o caminho. Come aí que você vai voltar de volta, meu filho. Né? Você vai voltar de volta, né? Você vai voltar de volta. Você vai voltar, porque eu reservei mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Há remanescente em Israel, é isso que Deus fala para Elias. Há pessoas que Deus trata imediatamente, irmãos, e que Deus não deixa vagando por muito tempo. Eu também acredito que isso tem muito a ver com o grau de envolvimento que nós temos com o Senhor, com o nível de santidade que nós vivemos. Quanto menor é a santidade que temos e que desfrutamos do Senhor, quanto menor é o nosso grau de envolvimento com as coisas sagradas, quanto menor é o nosso grau de envolvimento, de compromisso com as coisas de Deus, né, menos peso do nosso pecado a gente sente. E aí, irmãos, isso é tão sério porque nós começamos a cometer pequenos pecados. Começamos a cometer pequenos pecados, a falar pequenas coisas, a praticar pequenas coisas, e nós não nos damos conta de que estamos fazendo isso. Nós não achamos isso absurdo, não achamos isso pecado, não achamos isso contrário à verdade, contrário à palavra. Tem muito a ver com a nossa santidade, com o grau de envolvimento, de compromisso que nós temos com o Senhor. De maneira que quanto mais nós estamos envolvidos com o Senhor, quando fazemos coisas que são contrárias à sua vontade, à sua beleza, à sua santidade, irmãos, essas coisas ficam patentes imediatamente aos nossos olhos. Imediatamente nós não conseguimos prosseguir, dar continuidade à vida. Porque a gente precisa confessar, a gente precisa abandonar, a gente precisa consertar o que está errado, porque nós temos plena consciência que queremos ter uma santa relação com Deus. E você, nós não podemos ter uma santa relação com Deus, irmãos, se nós ocultamos pecados. Lembra de Davi? Ele disse que enquanto ele ocultou os seus pecados, os seus ossos se secaram, né? Algumas pessoas são prontamente chamadas por Deus. Paulo teria muito que se orgulhar. E olha, se você já leu Atos dos Apóstolos, se você já leu a vida de Paulo, a história de Paulo, através da própria Escritura, é certo que Paulo tinha uma tendência muito grande ao orgulho, né? Ao pensar, né, pensando ser suficiente. Basta nos lembrar de quando ele se converte, ele pensa que ele pode ir para Jerusalém e ajudar em Jerusalém, afinal eu fui o cara que perseguiu a igreja, né? Eu vou lá e vou dar uma forcinha lá, e quando ele chegou lá, ele não foi recebido como pensava. Deus não permitiu que ele ficasse onde queria. Deus o enviou a ser apóstolo entre os gentios. A princípio, ele pensava que poderia ser, né, uma pedra, né, para ajudar na edificação da igreja partindo de Jerusalém. Mas Deus tinha outros planos, Deus tinha outro modo, Deus tinha outro lugar para o apóstolo Paulo. Não era o que ele pensava que era, não era onde ele queria que fosse. Deus tinha uma obra para fazer com ele entre os gentios. Então, ele, de alguma maneira, isso mostra já lá atrás que Paulo tem uma tendência a pensar, olha, eu sei. Lembra lá, ele fala, olha, alguém trabalhou, eu mais do que todo mundo. Né? Opa, não eu, né? A graça de Deus em mim. Então, parece que de vez em quando ele tem uns surtos, como muitos de nós temos. Né? Pensando assim, irmãos, eu acho que Paulo tinha tendência a ser flamenguista, né? Flamenguista pensa que é o maior do mundo, né? Que só tem ele, não existe outro, né? Só ele é campeão, só ele joga bem, só ele. Propenso a essas coisas, precisa da graça de Deus, de um espinho na carne, né? Mas enfim, irmãos. Quando no capítulo 11 Paulo está orgulhando-se, na verdade Paulo não está orgulhando-se no capítulo 11, Paulo está apresentando, como eu disse, né, o seu
o seu currículo de trabalho, né, toda a sua ação frente à igreja de Corinto, desde o início da segunda carta, ele está defendendo o que ele faz, o trabalho que teve, né, o seu próprio ministério. E aí agora no capítulo 12, ele fala o seguinte, que Deus coloca, né, um espinho na carne, foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo, para atormentá-lo, com o fim de que ele não se orgulhasse. Agora, imagine nessa condição, irmãos. Deus precisa colocar um espinho na carne de Paulo. E aí, irmãos, nós não sabemos que espinho na carne foi esse. Há inúmeras, né, teorias sobre o espinho na carne. Há uma teoria muito forte que possivelmente seja a cegueira de Paulo. Né? Paulo estava ficando cego, tinha, né, algum tipo de problema de visão, possivelmente adquirido na primeira viagem missionária que ele fez, quando contraiu malária. De maneira que pode ser que seja isso, pode ser qualquer outra coisa. Né? Um espinho na carne, um mensageiro enviado, né, da parte de Deus, né, mas que vem, que é Satanás. É algo que Deus envia, é algo que Deus coloca, não é uma ação soberana de Satanás contra a vida de Paulo, é uma ação soberana de Deus. Né? Como Lutero dizia, né, que o diabo é o diabo de Deus. E ele vem para lembrá-lo de quem ele é, para lembrá-lo que ele é fraco, para lembrá-lo que ele não é suficiente, para lembrá-lo que ele não tem controle sobre tudo. Irmãos, mas veja bem que o que Paulo, né, está aqui reconhecendo, e de que o mensageiro foi enviado para lembrá-lo de que ele deve ser dependente, que ele não é suficiente. Isso vem sendo ensinado no Evangelho por Jesus, isso vem sendo ensinado no Antigo Testamento. Quando você pega o livro de Eclesiastes, isso é muito claro em Eclesiastes. Quando você pega Provérbios, isso é muito claro em Provérbios. Em Eclesiastes, em especial, o homem não é suficiente. Você pode ter tudo no mundo, você pode conquistar de tudo na vida, mas sem Deus tudo isso é vazio, não tem significado. Você pode conquistar todas as coisas das quais, né, você consiga adquirir, ter posse, controle no mundo, mas nada disso é suficiente. No final, frente a tudo que você conquistou, frente a tudo que você ganhou, frente a tudo que você adquiriu, você reconhece a sua pequenez, a sua finitude. Você reconhece que ganhando tudo você não consegue acrescentar um único palmo de vida à sua existência. Um único palmo de vida à sua existência. É uma canção que o João Alexandre canta, né, que diz que você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, né, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça, né? Ô meu irmão, mas a salvação é só por meio de Jesus. A salvação é só por meio de Jesus. Como Schaeffer bem coloca, não interessa quem você é, de que família você veio, não interessa o que tem. O caminho é o mesmo para todo mundo, é o novo nascimento. Para o rico, para o pobre, né? Para o empresário ou para o falido, para o que tem emprego ou para o que não tem, para o que tem escolaridade ou o que não tem, para homem e mulher, branco, negro, indígena, todos os povos, todas as tribos, todas as nações, o caminho é o mesmo. Ninguém pode ir ao Pai se não for por meio de Jesus. De maneira que tudo que temos, tudo que somos, tudo que adquirimos, frente a isso, não é nada.
Um espinho na carne é posto em Paulo, na carne de Paulo, né? Um mensageiro de Satanás para lhe atormentar, para que ele não se tornasse arrogante. O fim último do tormento do espinho na carne é que ele não se torne aquilo que ele não pode ser, arrogante. Irmãos, você já pensou que quantas e quantas adversidades a gente pode ter passado na vida? E o princípio dessas adversidades, a princípio essas adversidades tinham fim, de nós não perdermos o juízo, de nós não deixarmos de depender do Senhor, de nós não nos perdermos no mundo, de nós não deixarmos de confiar, de esperar, de orar, de consagrar-se. Porque, irmãos, é certo que muitas pessoas vêm a Deus, vêm a Cristo, simplesmente porque ouviram o chamado e não tinham falta de nada. E vieram a Cristo, ouviram o chamado, e foram a Cristo e serviram a Cristo. Jim Elliot é um exemplo disso, o missionário que entregou-se para evangelizar índios e foi morto por eles, né? Ele tinha tudo, né? E não precisava, estava abrindo mão da própria herança, não precisava de nada, mas foi a Cristo. Há muitas pessoas que vêm a Cristo, né, não tendo falta de bens materiais. Possivelmente vêm a Cristo, muitas pessoas vêm a Cristo sem que estejam enfermas, sem que estejam doentes, sem que sejam perseguidas por alguém. Mas também há muitas, e possivelmente, né, até mais, pessoas que vêm a Cristo porque estão doentes, precisam de libertação, precisam de cura, estão passando situações completamente adversas na vida e foram despertadas pela dor. Né? Lewis diz que, né, o sofrimento é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. E nós estávamos surdos. E se Deus rompeu a nossa surdez, gritando, sem que houvesse, né, alguma coisa que nos prendesse lá, amém. Mas para muitas pessoas, elas estavam completamente amarradas no mundo, por doença, por crises. E foram assim despertadas e vieram a Cristo. Muitas pessoas se achegam a Cristo em dor, em lamentação, né, em tristeza. E assim se dobram, e assim oram, e assim buscam. E aí, pensando na vida cristã, há quem na vida cristã busca a Deus independente da circunstância, como Paulo lá em Filipenses, sabe servi-lo tendo ou não tendo. É fiel a Ele, seja no muito, seja no pouco ou no muito. Sabe contentar-se com Deus, quando Ele abre ou quando Ele fecha a porta. Sim, existem pessoas assim, e elas não são santas e especiais em um nível diferenciado. São pessoas que simplesmente abraçam o Evangelho completamente. E isso não quer dizer, como o próprio Paulo, que não passam aflição, que não se entristecem, que não se aborrecem, mas que confiam no Senhor do começo ao fim. Sabem contentar-se com todas as coisas, porque, afinal, os que em Cristo estão, podem todas as coisas nesse Senhor que os fortalece. Mas, irmãos, há pessoas que precisam de dor e de sofrimento, precisam de serem amassadas e moídas, né, torturadas, para reconhecerem a Cristo. Há pessoas que não adianta Deus, né, botar uma pedra e esse alguém dar uma topada. Não adianta Deus fechar uma porta. Não adianta, às vezes, Deus botar uma unha encravada. Ele tem que arrancar o dedão do pé mesmo. Ele tem que mover as coisas completamente para que as pessoas, né, se voltem para a sua graça e reconheçam. O que o irmão José aqui colocou, a gente tem perna, olho, braço, né, e muitas vezes usa isso para o mal. Usamos a língua, como o Tiago coloca, para amaldiçoar ao invés de abençoar.
fomos agraciados, abençoados, e muitas vezes usamos isso para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. É posto um espinho na carne de Paulo, não para que ele sofresse por sofrer, mas para que ele se atentasse à dependência que ele deve ter de Deus, de modo que ele não se torne arrogante. E aí, então, no versículo 8 diz: pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Se ele pediu, quer dizer que ele orou. Então eu orei ao Senhor, eu supliquei a Deus: tira de mim. Senhor, afasta de mim. Senhor, tira de mim. Mas o Senhor não fez o que ele queria. O Senhor não deu o que ele pediu. Na verdade, o Senhor disse para ele que aquilo pelo qual ele sofria ou passava era causado pelo próprio Deus. Era uma ação soberana de Deus. O versículo 9, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, Paulo, fui eu que coloquei isso aí. E o que ele já tinha, o que ele já sabia, né? Que tentar lutar contra aguilhões é um problema, né? E concorda que muitas vezes Deus precisa colocar esses aguilhões em nós? É como aquilo que eu contei ontem sobre o salva-vidas. Às vezes Deus, amorosamente, carinhosamente, precisa nos apagar, quebrar o pau do nosso nariz, para Ele conseguir nos tirar da água que a gente está se afogando, porque, do contrário, a gente não sai. A gente parece preferir a morte. Muitas vezes Deus precisa sacudir a nossa vida para que a gente olhe para Ele, para que a gente confie na sua graça, dependa dEle. E aí a conclusão de Paulo, irmãos, é algo maravilhoso, porque ele diz: por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. E claro, Paulo já tratou isso lá em Romanos, de que a graça não se torna mais abundante quanto mais eu peco. Lembra lá que alguém pode dizer o seguinte: olha, se onde habitou o pecado superabundou a graça, parece que cabe uma matemática do seguinte: quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Quanto mais, eu habito no pecado, mais serei superhabitado, e no caso abundado pela graça. Paulo fala: de jeito nenhum. Nós que morremos para o pecado não podemos continuar vivendo para ele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Paulo aqui não está dizendo: eu vou me contentar com o espinho na carne, vou estar aqui dando espaço para ele atuar. Sabe-se lá qual era o espinho na carne. É o tipo de coisa que, sei lá, eu tenho uma unha encravada, uma coisa bem trivial, E aí eu considero isso um espinho na carne, foi Deus que colocou um espinho na carne, E aí eu não vou tratar porque eu não vou cuidar, porque não é porque está lá que não deve ser tratado ou largado de mão, O que ele entende é que esse espinho colocado pelo Senhor, um mensageiro, enviado da parte de Satanás, mas na verdade ordenado pelo Senhor, o nosso Deus, tem o objetivo de fazer Paulo depender do Senhor, confiar no Senhor. E ele fala: de muita boa vontade me gloriarei. Eu vou entregar o meu coração nessa direção, eu vou dispor o meu coração nessa direção. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vou me gloriar nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim, a fim de que o poder de Cristo descanse sobre mim. Ele: por isso, eu me contento nas fraquezas. Por isso eu sei encontrar satisfação
também na dor. Lembra que esse é o mesmo apóstolo Paulo que está falando, olha, a gente não se gloria somente das coisas boas, não. Muito mais do que isso, a gente se gloria nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem, né, algo que é incomparável. Então nós não somos daqueles que simplesmente reconhecem as glórias da vida cristã e vivem tão somente contentes quando essas acontecem. Nós somos daqueles que, independente das circunstâncias, sejam nas glórias da vida cristã, seja nas atribulações das quais podemos passar como cristão, nós nos contentamos e confiamos no nosso Senhor. Filipenses 1:29 diz, porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Então ele está dizendo, olha, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. E eu acredito, irmãos, que vocês entendem isso prontamente, né? Acredito sinceramente nisso. Que essas dificuldades, ofensas, fraquezas, perseguições, não são aquelas causadas pelos nossos próprios pecados, tá? Porque há sofrimentos, há dores, há lutas que nós passamos, e não é por amor a Jesus. Ô, irmãos, eu faria uma pergunta para você assim, né? Nesse ano de 2021, você passou alguma grande luta por amor a Jesus? Você passou alguma dificuldade, fraqueza, ofensa, perseguição, angústia por causa de Cristo? Alguma vez, alguma hora? É fato que no mundo a gente está passando por isso, né, de uma forma muito geral. A igreja vem sofrendo, né, brutalmente frente à ação de Satanás no mundo, né, que faz de tudo para destruir, que faz de tudo para acabar com a igreja. Mas já pensou como cristão o que nós fizemos, o que nós passamos? E aí deixa eu te falar uma coisa, irmão. Isso muitas vezes tem muito a ver com a nossa vida e testemunho. Isso tem muito a ver com o fato, né, de pregarmos e de vivermos a realidade de Jesus, né, em todas as instâncias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Isso tem muito a ver, irmãos, com o nosso ímpeto de pregar o Evangelho, de testemunhar Jesus, de falar de Jesus, de compartilhar Jesus e de colocar Jesus, né, em certas falas, em certas discussões que muitas vezes nós negligenciamos. Deixamos de colocar Jesus, irmãos, né, muitas vezes, no meio de muitas coisas que fazemos. De maneira que, dependendo da conversa que estejamos tendo, dependendo da discussão que esteja acontecendo, você não passa de mais alguém que tem uma opinião formada sobre tudo. E que é mais alguém, né, é mais um que tem posições relativas no mundo. Carrega uma verdade para si, diferente das verdades que os outros têm. O que levava Paulo a ser perseguido, irmão? Era porque ele era, sei lá, alto, baixo, magro, gordo, careca, cego, o quê? Não, Cristo, o Evangelho. As perseguições e tribulações eram por causa do Evangelho. Nós pegamos ele entrando em Atenas, e aquilo que algumas pessoas hoje achariam um absurdo, né? Ele está lá, entre os gregos, e ele vai andando, e vai vendo os altares, e fica indignado com aquilo que ele vê na cidade. É uma cidade completamente idólatra. E quando ele tem ali a oportunidade de falar, ele vai anunciar Jesus. E ele vai, né, sem medo, sem receio,
confrontar os gregos com suas crenças, né, com sua filosofia, com sua poesia, e anunciar um Cristo ressurreto. Anunciar que tudo aquilo que eles acreditam não passam de ídolos inúteis. O apóstolo Pedro, quando prega no dia de Pentecostes, precisamos lembrar que a evidência maravilhosa da descida do Espírito Santo, que é aquela pregação fulminante de Pedro, ele não tem reserva de falar a verdade para aqueles que escutam, que eles crucificaram Jesus. De maneira que no final daquela pregação as pessoas estão olhando para Pedro e perguntam o que nós precisamos fazer para ser salvo. Tá, pastor falando para a igreja. Ô irmãos, eu tenho colegas não cristãos, mas eu não deixo de anunciar e falar Jesus para eles. Se eu encontro com esses meus colegas aí durante a semana, não tem um só dia que eu não tenha a oportunidade de falar de Jesus para eles. Há poucos dias eu compartilhei no grupo da igreja aquela música do Estênio com o quadro do Caravaggio. Do mesmo jeito eu compartilho com os meus amigos e falo para cada um deles sobre Cristo, a salvação. Porque não faz sentido, independente de eu ser pastor ou não, porque isso não vem comigo porque, né, eu sou pastor. É engraçado que Cristo me encontrou fazendo isso, irmãos. Cristo, quando me vocacionou para ser pastor, ele me encontrou vivendo desse jeito. Eu já entendia o que, como cristão, eu deveria fazer, independente dessa figura que está aqui na frente. Nunca evangelizei porque pastor me mandou, e isso é um recado para vocês. Eu não precisava de ninguém para me mandar evangelizar, nunca precisei de alguém para me mandar fazer uma coisa que, como cristão, eu tinha consciência de fazer, tinha que fazer. Eu estava de madrugada no meio da rua, sozinho, ninguém comigo, não precisava, né? Deus não falou que vai, né? Faça para que vejam. Faça, pregue, anuncie, é a nossa tarefa como cristão. Você já imaginou quantos amigos e colegas você tem que você se encontra a semana inteira e que você nunca levou na igreja? Nunca. Não tem alguma coisa errada não, irmão. Eu conheço pessoas que levam ímpios para dentro da sua casa, convivem com ímpios, comem com ímpios, se relacionam com ímpios, e os ímpios, eles vão nos lugares onde os ímpios estão, mas os ímpios nunca vão no lugar do qual eles pertencem. E eu vou dizer uma coisa, se você tem vergonha da igreja, saia dessa igreja. Se você tem vergonha do seu pastor, deixe esse pastor. Se você tem vergonha desse rebanho, procure outro para você, meu irmão. Você deveria se orgulhar do que você tem e falar disso para todo mundo. Falar disso para todo mundo. É bem confrontante quando nós cristãos não compartilhamos o evangelho que nos salvou. Pensa um pouco na dracma perdida. Aquele que encontra, aquela que encontrou a dracma, o que ela faz? Ela pega e guarda a dracma, né, e fica, olha, graças a Deus, eu encontrei a dracma. Ela chama todas as amigas. Vamos lá, vamos dar uma festa porque eu encontrei aqui a dracma perdida. O pai, quando o filho volta, o que ele faz? Ele celebra a volta do filho. Por quê? Porque é para celebrar a graça de Deus. Ô irmão, se nós não entendermos, né, a grandeza dessa graça e a responsabilidade que nós temos de compartilhar essa graça no mundo, porque pessoas estão morrendo sem conhecê-la. E aí talvez você diga, pastor, mas o senhor é um calvinista. Deus não vai deixar que ninguém morra sem que ele desperte, não seja um estúpido e ignorante. A responsabilidade de pregar é nossa. Nós temos que pregar o evangelho como se a responsabilidade de salvar o perdido fosse nossa completamente, de modo a falar, essa foi uma alma que eu ganhei para Jesus. Sabendo que no final de tudo, foi o Senhor que exerceu a sua salvação do começo ao fim. Eu acho que o pessoal acordou agora, né? Alterei a voz. Mas é confrontante.
Paulo não está sendo perseguido, irmão, pela posição política que tem, não está sendo perseguido pelo time que torce, não está sendo perseguido pela camisa que veste, não está sendo perseguido. Paulo está sendo perseguido por Cristo. Paulo está sendo perseguido pelo Evangelho, que ele não tem reserva, bem ele como todos os demais apóstolos e todos os demais discípulos, né, que vêm deles. A fé reformada é uma fé calorosa, irmão. Não pense que o fato da gente não pular, não sapatear, não dar cambalhota, né, não fazer aviãozinho, caracteriza frieza. Se tem frieza, é um problema seu, de espiritualidade sua, com Deus. Porque o que a gente canta deveria ferver o seu coração, o que você escuta deveria ferver o seu coração. Ouvindo a palavra do bom Senhor, isso deveria ferver o nosso coração. Irmãos, você já viu a sensação? Eu estou longe da minha terra, né? Ô, irmãos, e voltar ao Rio de Janeiro é um negócio muito bom, né? Você poder viajar, né? E você está chegando, cara, o meu coração bate forte, né? É uma ansiedade, né? Você está se preparando e aquele alvoroço assim de você querer estar lá, né? E aí você vai chegando na casa da sua mãe assim, aquela alegria, às vezes, de você passar meses ou anos sem ver. Para você ter uma ideia, que quando Deus me chamou para cá, eu passei, sabe, sei lá quantos anos sem ver a minha mãe, talvez 6 anos, 7 anos sem ver minha mãe. E aí quando eu estou lá, né, que eu estou vindo embora, é aquela agonia de querer voltar para casa, né? É aquele negócio de querer chegar e parece que tudo é diferente, o sol está brilhando mais, né? Está mais claro o dia. E é uma sensação boa assim oh, que coisa boa voltar para casa. Ô, irmãos, eu acho que o nosso anseio por Cristo tem que ser assim. Aquele negócio de querer ouvir a sua voz, de querer ter a sua presença, de querer desfrutar da sua graça. E quando isso fazemos, certamente você já me viu falar do Rio de Janeiro. É como falar do Rio de Janeiro. Não tem lugar mais bonito no país, né? Nem Gramado, como alguns acreditam aí. Não tem lugar mais bonito no país. Não tem lugar melhor. E fala, pastor, tu está aqui. Pois é, porque Deus me chamou, meu irmão. Só porque Deus me chamou, não é por outra coisa, não. E aí eu penso que quando nós falamos de Cristo não é diferente, não há melhor, não há maior, não há tão grande. Não há Salvador igual a esse. Eu sei que parece que eu sou fissurado pelo Flamengo, eu sou. Mas eu só tenho um grande amor que é Cristo, irmão. É somente esse. Essas coisas passarão, né? Essas coisas passarão. Tudo passará. Se a gente só tem um coração, esse coração só pode estar ocupado por um Senhor, um Salvador, né? Porque tudo nesse mundo é vazio. Deus nos dá a graça de rirmos com as coisas do mundo, de celebrarmos com as coisas do mundo, né? Mas nada disso faz sentido se a Ele não amarmos, a Ele não buscarmos, a Ele não servirmos. Termina, irmãos, dizendo que Paulo aprende a contentar-se com o que tem e é. E ele diz que eu me contento com as fraquezas, ofensas e dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco é aí que sou forte. Que a sua dependência esteja em Jesus do começo ao fim da sua vida, meu irmão. Que você o anuncie. Se você achou uma pedra preciosa, se você achou, né, o lírio dos vales, a brilhante estrela da manhã, se você comeu do pão que mata a fome, se você bebeu da água que sacia a sede, meu irmão, você tem o dever e a obrigação de partilhar
de partilhá-la no mundo, porque esse foi um chamado para as nossas vidas. Ide por todo mundo e pregai. Ide por todo mundo e anunciai. Fale dessa graça, fale desse amor, testemunhe esse Salvador. E se sofreremos por isso, amém, que soframos por isso. Se vamos ser perseguidos por isso, amém, que sejamos perseguidos. Né? Porque por amor de Cristo, irmãos, vale todas as coisas. Tudo passa, por amor de Cristo, vale todas as coisas. Né? Por amor de Cristo podemos passar todas as coisas. Nada é difícil demais, nada é impossível demais, nenhum sofrimento é grande demais, irmãos, por amor a Jesus. Vamos orar? Tua graça nos basta, Senhor. E que o Senhor nos ensine a confiar nessa graça. Que o Senhor nos ensine a testemunhar dessa graça, a apegar-se a ela. Em nome de Jesus, irmão, Senhor, se o nosso coração duvidoso, perverso, de alguma maneira, Senhor, se apegou às coisas do mundo e deixou de testemunhar o seu amor, a sua salvação, deixou de anunciar quem tu és e como o Senhor se revelou a nós, nos salvando, transformando, limpando. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Muda o nosso coração e a nossa disposição, Senhor, em direção à tua vontade. Não nos deixe, Senhor, sucumbir às tentações do mundo que tenta nos calar, nos parar, nos desencorajar de anunciar, Deus, a salvação. Em nome de Jesus, ó Pai, incendeia o nosso coração como igreja, aviva-nos prontamente, Senhor, a amarmos a Ti mais do que qualquer outra coisa no mundo. Senhor, nos ensina a temer, Deus, e a confiar em Ti, ó Deus. Coloca a palavra, Senhor, nos nossos lábios e faça o nosso coração bater em direção a Ti somente. Tudo isso te louvamos, ó Deus. Por tudo isso te damos graça. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém.